de Advogados, e o evento de hoje à noite é falar um pouco sobre a questão relacionada ao drawback, tá? Antes de mais nada, esse material estará disponível para vocês. Eu vou encaminhá-lo para a Bárbara para que possa fazer a distribuição, tá? Não há nenhum problema em relação a isso. A gente vai distribuir normalmente esse material, tá bom? E eu vou fazer aqui, então, vou discorrer sobre o assunto, falar um pouco sobre o drawback, e no final a gente vai ter um tempo aí para perguntas e respostas, caso vocês tenham interesse em algum assunto específico relacionado ao drawback, tá bom? Então, vamos lá. Bom, minha apresentação, então, eu já fiz. Meu nome é Milton Gatto, eu trabalho em comércio exterior já há muitos anos. Eu tenho toda a minha graduação, pós-graduação voltada para a área do comércio exterior. E atualmente eu sou o coordenador da área aduaneira consultiva do Finac Ustra Sociedade de Advogados. Eu também tenho funções profissionais como professor, onde eu dou aula na Unicamp, na Exanc, no CIESP, CIESP, ABMAC, Think Plastic, mas como consultor mesmo, fazendo alguns webinários, algumas palestras, e também sou autor desse livro, Sistemática Brasileira de Comércio Exterior. Fica aí já desde então o meu e-mail para contato, o meu telefone, como eu falei, esse material então será distribuído, vocês vão ter aí os dados para contato, tá bom? Bom, em relação ao tema, nós temos aí um objetivo que é identificar quais são as oportunidades fiscais e financeiras relacionadas à aplicação do regime aduaneiro especial de drawback, abordando as duas modalidades mais usuais, né? A modalidade suspensão e a modalidade isenção. Eu quero crer que, se vocês estão aqui com a gente hoje, é porque tem interesse no tema. O drawback é um dos regimes aduaneiros especiais previstos no Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759. É um regime que está vigente no Brasil desde os anos 60, ali a partir do Decreto-Lei 3766, e sim, é uma tremenda de uma força aí, né, de alavancar aí as nossas operações de comércio exterior, né? Então, vamos tentar entender exatamente essas questões quando a gente fala do drawback. Toda vez que falarmos sobre drawback, estamos falando sobre operações de exportação. O drawback, ele é um incentivo para a exportação. Então, eu só vou utilizá-lo em processos de exportação. Ainda que existam oportunidades, que a gente vai ver logo mais, para o fornecimento no mercado local, porém, extremamente restritas, o drawback, 99% poderemos considerar que é destinado a processos de exportação. E para isso nós temos três modalidades: modalidade de suspensão, a isenção e a modalidade restituição. Eu não vou falar basicamente nada da modalidade restituição, até porque essa modalidade é uma modalidade já em desuso. As empresas procuram adotar outras alternativas além da modalidade restituição. Então, a gente vai concentrar aqui nossos comentários nas modalidades suspensão e na modalidade isenção. E eu começo, então, esse assunto já identificando essas duas modalidades. A experiência nos tem mostrado que existe uma certa confusão no mercado quando falamos da modalidade suspensão e da modalidade isenção. Desde já, as empresas podem, sim, conduzir ambas as operações concomitantemente, não há nenhum problema em relação a isso. O que a empresa precisa ter é conhecimento de como funciona o regime e os necessários controles que devem ser realizados durante o período de vigência do respectivo ato concessório. Mas é simples de entender a aplicação dessas modalidades. Inclusive, o que veio muito contribuir para isso foi a publicação da portaria CSEX, número 44, ela é de julho do ano passado, né, 2020, que trata aí da nova legislação de comércio exterior. Então, o que é o drawback modalidade suspensão? E aí vale a pena ler
exatamente aquilo que está disposto no regulamento aduaneiro, que ele fala a suspensão do pagamento dos tributos, é a primeira ali, amarelo, né? A suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada. Drawback, modalidade de suspensão, é aquilo que vai acontecer no futuro. Então, eu vou optar pela modalidade de suspensão sempre que eu tiver um projeto de exportação futura. O drawback isenção, a gente vai notar pelo teor do texto, é aquilo que já aconteceu, é situação passada. É a isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadoria em quantidade e qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação, acondicionamento de produto exportado. Inclusive o verbo está no passado. O drawback isenção é aquele que promove a reposição do estoque. Qual estoque? Daquele estoque de matérias-primas e insumos que foram adquiridos com pagamento de impostos e após essa aquisição foram utilizados em processo produtivo de um produto que tenha sido exportado. O drawback isenção, então, ele vem a permitir a reposição do estoque que foi utilizado no passado. E, sim, não vamos deixar de falar, o restituição é uma alternativa à modalidade isenção. Eu não quero repor meu estoque, eu não tenho mais interesse de ter aquelas matérias-primas e insumos no meu estoque. Eu simplesmente quero os meus impostos de volta. Então, é a restituição total ou parcial dos tributos pagos na importação de mercadoria exportada após beneficiamento utilizada na fabricação, complementação, acondicionamento de outra que tenha sido exportada. Então, essa modalidade de restituição, ela basicamente caiu em desuso, as empresas não têm mais utilizado, ou algumas poucas, muito poucas empresas utilizado o drawback restituição, preferem ali a alternativa do drawback isenção. Basicamente, estas são as modalidades do drawback, do regime aduaneiro especial de drawback: suspensão, isenção e restituição. Lembrando que, além das modalidades, nós temos as submodalidades, que podem ser aplicadas dependendo do caso em que seja necessário para a empresa justificar as suas operações. Por exemplo, o drawback intermediário. Como a gente acabou de ver, o drawback é aquele que permite a suspensão ou a isenção dos impostos em produtos que serão ou foram consumidos no processo produtivo de um bem a ser ou já foi exportado. O drawback intermediário, ele prevê aqui a operação através de um interveniente, ou seja, do industrial exportador. Então, imagine a seguinte situação: a minha empresa, ela adquire insumos e matérias-primas com a suspensão de impostos, e estas matérias-primas e insumos serão utilizados num processo produtivo que será vendido no mercado local para um exportador intermediário ou industrial intermediário. Ele vai agregar isso no produto dele, e a exportação dele quita o seu compromisso do drawback. Isso chama-se drawback intermediário. Existem diversos casos aqui no Brasil, né, nesta submodalidade. Então, é uma alternativa, e depois a gente vai ver aqui um slide que mostra exatamente essa situação. Além disso, nós temos o drawback, submodalidade genérica. A submodalidade genérica é aquela que dispensa a identificação das matérias-primas e insumos a serem adquiridos no mercado local ou a serem importados, desde que sejam em número maior do que 900 itens. Então, isso elimina a necessidade de ficar digitando no ato concessório toda a identificação quanto à classificação fiscal, descrição, valores, peso das diversas matérias-primas e insumos que serão consumidos no processo. Nós temos um caso exatamente desses
nesse momento, né, sendo realizado com sucesso pela empresa, porque ela tem, sim, né, só da aquisição, mais de 900 itens. Nós não estamos falando de quantidade, estamos falando de quantidade de part numbers, tá? 900 itens diferentes para serem utilizados no seu processo produtivo, e basicamente são bens de capital, são máquinas e equipamentos a serem exportados. Nós temos ainda a submodalidade para embarcação, e esta sim, esta é uma das duas possíveis da entrega do produto final no mercado local. É o famoso drawback para embarcação. Toda vez que nós falarmos em drawback, nós estamos falando em operações de exportação. O drawback embarcação permite que o produto final, que seria a embarcação, seja vendida no mercado local. Para isso, todo um ato concessório e particularidades específicas para esta submodalidade. Ela não se confunde com nenhuma outra. E uma quarta situação, que é para fornecimento no mercado interno, em virtude da Lei 8.032 de 90, que fala das entregas no mercado local contra pagamento em moeda estrangeira. Aqui nós estamos falando de situações específicas da Lei 8.032, normalmente são aqueles projetos que nós chamamos de turnkey, ou seja, eu vendo uma máquina não, eu vendo uma empresa para o exterior, só que eu vou construí-la e entregá-la aqui no Brasil mesmo. Então, em função até de licitação internacional, existe essa possibilidade. Esses dois últimos casos, o drawback e embarcação, e o drawback para fornecimento no mercado local, são extremamente específicos, e se a gente puder fazer uma comparação em relação a todas as outras operações drawback, certamente aí teremos, em número de operações, algo muito pequeno mesmo. A grande modalidade é o drawback, o suspensão e isenção, seja na modalidade intermediária, seja na modalidade genérica. Porém, como a gente falou, existem estas previsões, e somente estas duas, no caso de embarcação e fornecimento no mercado local, em função de licitação internacional. Então, se a gente se concentrar no tocante à aplicação do drawback, o suspensão e o isenção, deixando de lado, então, embarcação e fornecimento no mercado local, isso eu já nem comento mais, por que eu utilizaria o drawback nas minhas operações? Lembrando, estamos falando de operações de exportação. Os fatores que me levam a utilizar o regime aduaneiro especial de drawback, seja na modalidade de suspensão, seja na modalidade isenção, vão de encontro a questões fiscais. Eu vou ter a redução dos encargos. Imaginem, por exemplo, num processo de exportação, onde eu poderei, através da modalidade de suspensão, eu poderei adquirir matérias-primas e insumos, tanto no mercado local quanto importados, a serem consumidos em processo produtivo de um bem que será exportado. Essa aquisição das matérias-primas e insumos, tanto no mercado local quanto importados, se dá na condição de suspensão dos impostos, ou seja, não há o que falar em recolhimento dos impostos nas respectivas aquisições. Atenção apenas para a questão do ICMS, em que sim, ele é suspenso na importação, mas não é suspenso nas aquisições de mercado local. Tá? Não há previsão para esse aspecto. Mas as importações, elas ocorrerão com a suspensão de todos os impostos federais, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, além do ICMS. Só no mercado local que tem a previsão de pagamento do ICMS. Mas mesmo assim, estamos falando aqui da redução dos encargos. Tá? Isso, inclusive, é uma particularidade que torna o preço da mercadoria mais competitivo no mercado internacional. Além deste fator, nós temos a questão financeira. Óbvio, se eu deixo de pagar ali os impostos em função da aplicação da suspensão, eu tenho ali melhoria do meu fluxo de caixa. Eu não vou ficar gastando dinheiro com esses impostos que não há o que se falar em serem recolhidos.
Além disso, a questão do preço. Muitas vezes eu posso utilizar o drawback até para fazer a comparabilidade de preços que são pactuados, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. E aí sim, em função da oferta, da disponibilidade, eu posso optar, né, pela aquisição ou no mercado local ou no mercado internacional. Além disso, nós temos a particularidade quanto à qualidade, ou seja, utilizando o drawback, eu posso sim agregar valor, tecnologia, o famoso up no meu produto. Isso tudo é permitido a partir do momento que eu tenho essa opção das aquisições, com a suspensão dos impostos, ou eventualmente até a isenção. E também em função de negociações internacionais. Existem ocasiões em que o seu cliente no exterior, ele pode até fazer uma exigência, né? Alguma coisa do tipo, olha, eu compro o produto que você está vendendo, desde que ele seja elaborado com a matéria-prima ou com insumo tal. Então, existe até uma exigência no mercado internacional, justamente por saberem que determinado produtor de um insumo ou matéria-prima, ele é reconhecidamente como o melhor na área em que atua. Então, eventualmente, essas situações elas podem fazer parte da questão relacionada ao drawback. Vocês notaram aí que eu tenho falado aquisição de matérias-primas e insumos, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Ainda hoje, há quem pense que drawback só se aplica na aquisição de matérias-primas e insumos importados. Atenção, pessoal, isso já não é mais uma verdade há 10 anos, né? Nós já podemos fazer a aquisição de matérias-primas e insumos importados e insumos no mercado local. Aliás, eu posso aplicar apenas no mercado local essas aquisições, como a gente vai ver logo em seguida do que determina a legislação nesse aspecto, tá ok? Além disso, peraí que eu me atrapalhei aqui na tela. Além disso, peraí que agora... Ok, então nós falamos dos fatores para a utilização. Importante, entretanto, que aquelas aquisições das matérias-primas e insumos sejam consumidos durante o processo produtivo do produto que aí sim efetivamente será exportado. Quando nós falamos do processo produtivo, do consumo no processo produtivo, nós estamos falando da aplicação de um processo de industrialização sobre aquelas matérias-primas e insumos. Esses processos de industrialização, eles são caracterizados por uma dessas operações, ou a transformação das matérias-primas e insumos, ou seja, aquela operação que é exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importa na obtenção de nova espécie. Esta é uma das oportunidades, uma das questões a serem praticadas em cima daquelas matérias-primas e insumos. Além do processo de transformação, nós temos também a possibilidade de aplicação de beneficiamento, ou seja, a operação que importe modificar, aperfeiçoar ou, a qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto. Também a montagem, que aí não precisa nem ler, é a montagem de partes autônomas, as questões relacionadas à renovação ou recondicionamento, que importe em renovar e restaurar o produto, ou ainda o acondicionamento ou reacondicionamento, que aqui basicamente estamos falando na questão de substituição de embalagens. Aliás, esse tipo de processo de industrialização é muito utilizado aqui no Brasil. Oi? Alguém? Pessoal, por favor, mantenha o microfone no mudo, por favor. Ok. Inclusive, essa questão, né, das embalagens é muito utilizada no Brasil, onde eu posso sim aplicar o drawback para a aquisição de embalagens no mercado internacional ou eventualmente até no mercado interno, com o fim aí de promover o acondicionamento dos produtos a serem exportados. Isso é muito comum na indústria de cosméticos, na indústria química, e
toda aquela que exige uma embalagem específica. Então, eu também posso utilizar, nesse caso, o acondicionamento ou o reacondicionamento. Uma particularidade em relação ao drawback é quanto às atribuições. Quando a gente fala em drawback, eventualmente a gente pensa na Secretaria de Comércio Exterior. Porém, ainda que seja ela quem venha a deferir os respectivos atos concessórios, né, através da SUEXT, que é a Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior, é ela quem faz a concessão, o acompanhamento e as respectivas baixas, nós ainda temos a aplicação da Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal do Brasil também faz ali, durante o processo de validade do ato concessório, o acompanhamento, aplicando as suspensões ou isenções, promovendo o despacho aduaneiro. E aí sim, na eventualidade da chamada inadimplência do ato concessório, ela vem fazendo as devidas verificações ou a respectiva autuação, né? É muito importante isso, viu, pessoal? Toda vez, então, repetindo aqui, toda vez que falarmos de drawback, estamos falando de processos destinados à exportação. A atual portaria que determina as condições do drawback, a portaria 44, ela inclusive prevê penalidades para as empresas que solicitarem um ato concessório, fazerem a utilização da suspensão dos impostos e depois, ao final do período, que é de 1 ano, prorrogável por igual período, não apresentarem exportações e simplesmente quererem baixar o ato, fazendo o pagamento dos impostos devidos, sofrerão penalidades. Penalidades que envolvem a não concessão de outros atos concessórios. Isso tudo em função de que tanto a Receita quanto a Secretaria de Comércio Exterior observaram que algumas poucas empresas acabavam utilizando os atos concessórios como fluxo de caixa. Aquela situação, o ato concessório está deferido, eu vou adquirir sem o pagamento de impostos, daqui 2 anos eu recolho os impostos, corrijo sem multa e baixo o ato concessório. Tá? Então, hoje nós já temos previsão, inclusive, para penalizar esse tipo de autuação. E, no caso, as fazendas estaduais, que fazem ali toda a aplicação da suspensão do ICMS, acompanhamento e respectiva baixa da SUEX. Então, nós temos aí diversos órgãos agindo em relação ao drawback. Vamos falar um pouco, então, do drawback integrado, no tocante à aplicação da legislação. Como eu falei, hoje o que nós temos é a portaria 44, portaria da Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. A portaria 44, ela é de 24 de julho de 2020. Ela foi publicada no Diário Oficial da União dia 27 de julho. Já sofreu uma alteração da portaria C768, de 3 de dezembro de 2020, mas é ela hoje quem determina todas as particularidades do drawback. Aliás, essa portaria 44, ela revogou todo o capítulo 3 da portaria CSEX 23/2011, a qual vinha falando sobre, então, as operações de comércio exterior. E ali ela define claramente, né, como foi falado, as questões relacionadas às modalidades suspensão e isenção. No artigo 2, e aqui sim vale a pena dar uma lida no texto, ela determina a aquisição no mercado interno ou a importação de forma combinada ou não de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado, poderá ser realizada com a suspensão do imposto de importação, da IPI, do PIS, da COFINS, além da Marinha Mercante. Então, notem, a aquisição de forma combinada ou não. Eu posso aplicar o drawback apenas para a aquisição de matérias-primas e insumos no mercado local, ou somente aquisição de matérias-primas e insumos importados, ou de forma combinada. Há campos, né, para que eu identifique tais situações no ato concessório. Então, como é que ele acaba se caracterizando o drawback suspensão? E aí, após o ato concessório estar deferido. Já tive casos, já tive experiências de situações que a gente mal está conversando com a empresa para aplicação do drawback,
eventualmente somos ali surpreendidos com uma comunicação que a empresa acabou de comprar todos os insumos e matérias-primas. Não tem mais como aplicar o drawback suspensão. Aí acaba restando uma alternativa, o drawback isenção, mas isso depois eu falo. O drawback suspensão, então, é primeiro a apresentação do ato concessório, indicando os volumes que serão trabalhados, tanto na exportação quanto na importação. Após deferido o ato concessório, numerado e datado, ou a beneficiária, né, a empresa beneficiária, aí sim ela poderá fazer as aquisições das matérias-primas e insumos, tanto importado quanto adquirido no mercado local, com a suspensão dos impostos. Ali a gente acabou de ver imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, Marinha Mercante, e na importação o ICMS. Essas matérias-primas e insumos dentro da minha empresa, eu industrializo e obrigatoriamente promovo a exportação. Na exportação, eu vou emitir uma DUI, a Declaração Única de Exportação, com a identificação do respectivo número e data do ato concessório. As entradas também já foram mencionados em campos próprios, número e data do ato concessório. Essa exigência, vamos assim dizer, faz com que o próprio ato concessório ele vá sendo identificado operação por operação. As únicas operações que eu tenho que fazer a inclusão manual é as notas fiscais, porque o Sistema Integrado de Comércio Exterior, o Siscomex, ele não lê nota fiscal. Então, aqui nós teríamos aqui um drawback realizado sem maiores problemas. Né? Fiz as importações, no prazo ali de 1 ano, prorrogável por igual período, promovi a exportação, acabou o meu problema. Então, tudo começa, como foi falado, com o ato concessório, com as previsões de exportações, importações e aquisições no mercado local. Lembrando que todas essas particularidades serão identificadas no sistema, através da inclusão do número das DIs, aliás, número de DI não, você informa o número do ato concessório em campo próprio da DI e automaticamente essa DI ela migra para o sistema, ela migra para o ato concessório. Quando nós fazemos na DUI, ao mencionar o número do ato concessório, ele automaticamente ele já vai fazendo as respectivas baixas. Só a nota fiscal é que eu tenho que fazer inclusão manual. Promovo a industrialização, realizo as exportações, baixa do ato concessório. Então, qual que é a minha preocupação aqui? A minha preocupação é o controle quanto às entradas e as respectivas saídas dentro do prazo previsto. Eu tenho, a partir do momento do ato concessório deferido, 1 ano para realizar esse processo. Cabendo aqui uma prorrogação, essa prorrogação ela não é automática, ela depende de uma ação, entrar no ato concessório e ter um flagzinho ali, você clica e é prorrogado por mais 1 ano. Mas nós temos aí a situação de até 2 anos. Atenção para aquela notícia que muita gente está atrás, que é a segunda prorrogação excepcional dos atos concessórios lá de 2018, que não puderam ser realizados em função da pandemia. Existe um projeto de lei da Câmara dos Deputados, ele ainda não foi autorizado, tá? Então, tem muita gente aí preocupada que o ato concessório está vencendo esse ano, agora dia 31 de dezembro, e ainda não saiu a prorrogação. Particularmente, acredito que saia essa prorrogação, esse projeto de lei, seja emitido em um decreto pela Presidência da República, claro, mas até o momento ainda não foram prorrogados, ok? Bom, esse aqui é o drawback e suspensão. Já o drawback e isenção, a portaria 44, ela fala: a aquisição no mercado interno ou importação de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente ou empregada ou consumida na industrialização de produto exportado, poderá ser realizada com a isenção do imposto de importação e redução para zero do IPI, da PIS e da COFINS. Lembrando que a portaria 44 ela não fala e nem poderia falar sobre o ICMS, tá? Aí a gente teria que ver o próprio regulamento do ICMS
aplicação deste imposto. Mas, como eu já falei, isso já está previsto, não há nenhum problema em relação a isso. No drawback isenção, então, tudo começa com as aquisições de matérias-primas e insumos importados ou adquiridos no mercado local, com o pagamento dos impostos. Por que eu realizei ali o pagamento dos impostos? Porque eu nem sabia da aplicação do drawback, eu não sei o que significa drawback, eu não tinha intenção de exportar. Porém, essas matérias-primas, esses insumos, eles acabaram entrando na minha empresa e eu os utilizei na fabricação de um produto que eu acabei exportando. Então, aqui dá a origem do drawback isenção. Aquela declaração de exportação, a declaração aduaneira de exportação, a DUI, vinculada às respectivas DIs e notas fiscais. O drawback isenção, então, ele me permite que eu identifique estas situações no prazo de 2 anos contados da data da DI ou da nota fiscal de aquisição no mercado interno. Então, o que eu tenho que fazer amanhã cedo, ao chegar na minha empresa? Olhar para o meu passado e verificar lá se em outubro de 2019, né, daquele momento em diante, eu adquiri alguma matéria-prima, algum insumo no mercado local, paguei os impostos, porém eu acabei utilizando na produção de um bem que tenha sido exportado. Se a resposta for sim, existe, eu posso entrar com drawback isenção e agora fazer a reposição do meu estoque sem o pagamento dos impostos, tanto no mercado local quanto os importados. Então, o grande problema do drawback isenção é esse prazo, né? 2 anos contados da data do registro da DI ou da nota fiscal de aquisição no mercado interno. O problema é quanto mais tempo eu fico pensando se eu vou ou não fazer, é mais tempo que eu estou perdendo lá no passado, porque essa régua de 24 meses, né, ela vem caminhando e ela vem deletando as datas lá do passado. São 2 anos. Então, drawback isenção começa com a importação ou aquisição com o pagamento dos impostos, a industrialização e a exportação. E aí sim, foi o que eu falei, né? Essa situação permite que eu faça, então, a abertura de um ato concessório e aí a reposição daquelas matérias-primas e insumos, agora com isenção de impostos. Detalhe, eu não tenho obrigatoriedade de exportar neste caso, porque a exportação já foi realizada no passado. Aqui estamos falando de uma reposição do estoque. Se eu repor o meu estoque e após a reposição eu utilizar em um novo processo de exportação, cabe aqui uma nova aplicação de um novo drawback, isenção e assim sucessivamente. Tá? Então, o drawback isenção ele tem essa característica. Drawback suspensão é projetos futuros. Drawback isenção é aquilo que aconteceu no passado e agora eu quero repor o meu estoque. Ok? Em relação às entradas e saídas, como a gente conseguiu ver aqui, nós estamos falando do produtor fabricante, é ele que será o beneficiário do ato concessório, que vai fazer as aquisições de matérias-primas e insumos, tanto no mercado local quanto de fornecedores estrangeiros. Esses produtos, essas matérias-primas, esses insumos, eles entraram na minha empresa, eu promovo um processo de industrialização, como a gente viu, transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, acondicionamento ou reacondicionamento, e faço a exportação. Esse aqui é o drawback clássico, acabou o assunto, não há mais o que falar. Lembrando que esses atos concessórios têm prazos, 2 anos, né? 2 anos para serem performados. Entretanto, o drawback também me permite que ali, olha, vamos nos concentrar ali, produtor-fabricante, a partir do momento que eu tenho um produto acabado, eu posso promover vendas no mercado interno para empresas industriais exportadoras, naquela faixinha ali de cima, onde nós temos a aplicação do drawback intermediário. Você não exporta, você vende no mercado local para que ele insira nos seus produtos e promova a exportação. É claro que você tem um ato concessório e ele tem um ato concessório dele. E o drawback também permite que eu faça as operações de exportação
através, agora vamos nos concentrar aqui na seta para baixo, através de empresas comerciais exportadoras ou de trading companies. A venda do mercado local para estas empresas são hábeis a fazer a baixa no ato concessório. Então, eu vou fazer as exportações através de empresas comerciais ou de trading companies. E ali o verde, né, são aquelas situações do cliente local, que então, agora ali do canto esquerdo, né, em verdinho ali quadriculado, somente a modalidade embarcação ou aquela de licitações internacionais. Então, veja que eu tenho aí diversas oportunidades de aplicação do drawback. Claro que tudo isso exige controles que são opcionais, como solicitação da prorrogação do ato concessório. Eu tenho 1 ano para fazer aquele processo. Se eu fizer em 6 meses, ok, não há nenhum problema, promovo a baixa do ato concessório e vou trabalhar um outro ato concessório. Porém, se eu não performar em 1 ano, e dentro do prazo de validade, eu faço a prorrogação por mais 1 ano. Ok? Além disso, durante o prazo de validade, também eu tenho a previsão de inclusão de mercadorias não previstas inicialmente na industrialização do processo. Então, na abertura do ato concessório, durante o prazo de validade, eu tenho condições de incluir novos insumos, novas matérias-primas. Mas tudo isso são questões opcionais. De forma obrigatória, aí sim eu tenho a obrigatoriedade de ajustar aquilo que foi autorizado quanto aquilo que foi realizado. Essa questão ela é muito importante porque as empresas elas acham que eu vou colocar ali um número, uma previsão de exportação e se eu performar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, está tudo bem. Até está tudo bem. A bem da verdade, a portaria 44 hoje ela prevê que até 20% acima do aquilo que foi autorizado, daquilo que você preveu exportar no primeiro momento, né, é considerado ok para baixa, porém, ainda assim, eu tenho que fazer a equalização daquilo que foi autorizado, o número que foi autorizado, em função daquilo que foi realizado. O drawback ele não pode apresentar diferenças nesses aspectos. Mas nada que um controle preciso e eficaz, tá? Não venha aí a te ajudar de forma muito boa nesse aspecto, tá? E ainda, nesse aspecto, também, de forma obrigatória, o cadastramento de resíduos e subprodutos não exportados. A legislação antiga, ela falava da identificação de volumes de até 5%. A legislação nova, que é a portaria 44, ela omitiu essa situação, porém, no manual do drawback, que aliás foi publicada a 2ª edição do manual drawback suspensão, já está lá na área manuais, lá no site do Siscomex, siscomex.gov.br, é só procurar lá em manuais, já foi publicada a 2ª edição do drawback suspensão, ali ele fala, independentemente do montante, né, havendo ali subprodutos, devem ser registrados, ok? E a questão relativa à baixa do ato concessório, ela é feita tudo via sistema, o drawback ele já está informatizado em 100% das suas operações, então toda baixa é via sistema, lembrando que tanto na aquisição de matéria-prima importada, quanto no mercado local, os respectivos documentos, a declaração de importação e a nota fiscal devem obrigatoriamente mencionar o número do ato concessório. Na DI, ao mencionar o número e data do ato concessório, a DI migra automaticamente para os controles exercidos pelo sistema. Nota fiscal, eu tenho que fazer a inserção manual, porque o sistema ele não lê nota fiscal. E uma vez feitas as exportações, cumprido aquele programa, o ato concessório ele deve ser encaminhado para baixa pelo próprio beneficiário em até 60 dias. Caso você não o faça, o próprio sistema ele trava o ato concessório e encaminha para baixa da forma como estiver. Aqui, nesse ponto, cabe um alerta quanto ao gerenciamento dessas operações, que eu particularmente sempre sugiro que seja um colaborador da empresa dedicado exclusivamente à questão relacionada ao drawback. Por que isso daí?
porque a gente vê, a experiência nos mostra, muitas vezes o drawback ele não é performado porque fica sendo empurrado de um departamento para o outro. Vendas, exportação acha que isso é de importação, compras empurra para lá, compras, importação empurra para vendas achando que é deles. Então, é sugerido que uma pessoa com capacidade, com conhecimento, né, inclusive com a possibilidade de fazer cobranças a todos os departamentos envolvidos, essa pessoa fique ela concentrada nas questões relacionadas ao drawback, tá? E, bom, aí eu já tinha falado, caso o beneficiário não faça a baixa, o próprio sistema promove a baixa do jeito que estiver, tá? No regulamento aduaneiro, nós temos aquilo que eu chamo de obviedade, do artigo 311, que é a penalidade aplicável caso o drawback não seja realizado da forma como foi concebido. O drawback, ele é, sim, um tanto quanto burocrático, mas nada, absolutamente nada, que impeça o seu funcionamento. Aliás, a nova portaria, deixa eu ver se eu consigo arrastar ela aqui para a tela. Consigo. Essa aqui que vocês estão vendo, a portaria de número 44, ela veio trazer aí várias questões desburocratizando o drawback. Eu sugiro darem uma lida, né, em específico aqui na portaria 44. Ela já sofreu uma alteração da portaria 68 em dezembro de 2020 e hoje é ela, e somente ela, que fala sobre o drawback, né? Vale a pena procurar a portaria lá no site do Siscomex. Eu estava com ele, estou com ele aqui agora, inclusive. Está aqui, ó. Olha, Siscomex. Vou até pegar aqui, ó, legislação. Está aqui, ó, portaria 44. Está aqui, ó, portaria 44. Vou fazer o seguinte: copiar endereço do link. Olha, portaria 44. Está aí no bate-papo para vocês. Estou vendo aqui que alguém mandou algumas perguntas, a gente já vai abrir para perguntas e respostas, aí a gente fala. Ok? Só um minutinho. Então, está aqui a portaria 44, tá? Atualizada, e o manual do drawback vocês encontram aqui, ó, em Siscomex, manuais, e aqui nos manuais vocês têm diversos manuais. Tá aqui, ó, manuais drawback. Olha ele aqui, ó, a segunda edição, tá? Essa primeira aqui é da portaria antiga, da 23 de 2011, para quem ainda tem ato concessório emitido com base na portaria 23, tá? E esta segunda edição do drawback suspensão é aquela que está a mais atual. Eu vou pegar aqui também, ó, copiar, colocar aqui no chat para vocês. Manuais drawback. Tá aí também o link, tá? Só acessem o link agora, porque quando a gente terminar daqui a pouquinho e a gente desligar aqui a ferramenta, eles vão sumir esses links, tá bom? Deixa eu fechar isso daqui, que a gente agora não precisa dele aqui. Vamos pôr ele para cá. E esse aqui também. Vamos pôr para cá. Perfeito. Então, o drawback é essa característica. É um regime aduaneiro especial, então, que ele é vinculado ao processo de exportação. Toda aquela desoneração no tocante à aquisição de matérias-primas e insumos promove aí ganhos financeiros, fiscais, bem interessantes. Se a sua empresa é uma empresa industrial, é uma empresa que exporta, ela tem que pensar seriamente na aplicação do drawback. Seriamente, tá? É uma excelente ferramenta para redução de custos, né? E promove aí um fluxo de caixa bem interessante no seu dia a dia. Tá ok? Em termos de apresentação, era isso que nós iríamos fazer. Nós ainda estamos dentro do prazo, né? Nós tínhamos 1 hora para fazer essa apresentação. Deixa eu só ver aqui que alguém fez algum comentário. Vamos lá em cima. O Alex. Oi, Alex. Alex Nascimento. Olá, Alex. Boa noite. O Alex está perguntando, existe drawback para ser utilizado especificamente no agronegócio, grãos e seus derivados? Sim, existe.
né? Na verdade, não é que existe um drawback específico, mas o drawback ele pode ser utilizado também para estas questões. Aliás, existem várias experiências no tocante da aplicação do drawback no agronegócio, tá, Alex? Aí teríamos que entender especificamente qual é o seu negócio, como que é, como se dá as operações de aquisição, de industrialização, de exportação, os ciclos produtivos, mas é perfeitamente possível, sim, aplicar no agronegócio, tá? Você tem na apresentação, aliás, como vocês vão receber a apresentação depois, eu vou deixar aqui já, ó, meu e-mail, milton.gato@fios.com.br, tá? Querendo entrar em contato, é só me mandar um e-mail, falar que que você fez aí participou da apresentação aqui comigo e a gente conversa, tá? Tá aí no bate-papo, tá? Então, só precisamos entender como é que são suas operações, tá, Alex? Mas é possível sim. Aí nós temos. Tá, aí ele complementou, ou melhor, insumos para utilização no agronegócio. Sim, aí só entender exatamente como funciona para verificar a complexidade do caso, tá, Alex? Mas é possível sim. Cris Machado. Oi, Cris, boa noite. A Cris perguntou: como se comprova as operações drawback? Precisa ter uma ferramenta interna para esse controle? Por ferramenta interna, você deve estar falando de algum sistema, né, Cris? Não necessariamente, tá? Aqui uma planilha de Excel, ela funciona, tá? O porém aqui, Cris, é aquilo que eu falei, a pessoa que faz esses controles estar ciente de como funciona o drawback. Então, basicamente, o que a gente tem que pensar é que, a partir da emissão do ato concessório, seja suspensão, seja isenção, eu tenho 2 anos, perdão, eu tenho 1 ano prorrogável por igual período, tá? Existem casos que, devidamente justificáveis, até existe a possibilidade de prorrogação para 5 anos. Eu, particularmente, olha, eu trabalho com isso há 36 anos, eu peguei um caso nesse tempo todo, um caso, mas eram usinas, era um negócio muito grande, tanto em termos de valores quanto em termos de volumes, tá? Mas então, o que tem que pensar é o seguinte, você tem até 24 meses para performar, justificar e baixar aquilo tudo que é necessário. Então, você consegue, sim, fazer esses controles todos a partir de uma planilha Excel, identificando as entradas e as respectivas saídas, tá? Dá para fazer sim, Cris. Se tiver dúvida também, quiser conversar, meu e-mail está ali, me chama, a gente conversa, sem sombra de dúvida. A Paola está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber quais controles teriam que ser monitorados em termos de estoque e utilização dos insumos e matérias-primas. Não sei se eu entendi a sua pergunta, Paola, mas no tocante aqui os controles, tá? Basicamente as entradas e saídas. E aqui vale aquela metodologia FIFO, first in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou PEPs, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Não há necessidade já há muito tempo aliás, há 10 anos, a mesma portaria, era a 467, não há necessidade de você ter estoque físico separado, tá? Isso não existe mais isso. Você pode fazer esse controle sistêmico, até porque já há 10 anos nós temos a fungibilidade, tá? Então, significa que eu posso, eventualmente, trocar, sim, materiais que eu já tenho em estoque para aqueles que foram importados. Não há aquele problema antigo, muito antigo, que eu tinha que ter um estoque, uma prateleira separada para o drawback, tá? Então, é tranquilo nesse aspecto de fazer esse monitoramento. Não sei se é isso que você perguntou, mas é relativamente... ela fala controle físico, tá? É aquilo que eu te falei. Hoje não, já há 10 anos nós temos aí a questão da fungibilidade. Você pode promover a troca daquilo que se adquiriu no mercado interno versus aquilo que foi importado, tá? Não há problema nenhum. O problema é em justificar que o volume que entrou é o volume que foi consumido. Tudo isso é óbvio, né, no meio do caminho, entre a aquisição e a aquisição no mercado interno e a importação,
né, e a exportação. No meio do caminho tem a industrialização, que deve ser identificada através de um laudo técnico. Laudo técnico não precisa ser escrito, não precisa ser assinado por um engenheiro, pode ser um engenheiro da empresa, tá? Não precisa contratar um engenheiro fora, pode ser um engenheiro da empresa. Também não precisa ser um laudo técnico com 400 páginas. Então, eu tenho aqui, com experiência, nós temos visto aqui laudos técnicos, meia dúzia de páginas, tá? Que identificam, e ainda meia dúzia com fotos no meio do texto, identificando como é que é a entrada, como é que é a industrialização, como é que é a saída, tá? Mas esse laudo técnico, ele é importante, até porque também a portaria 44, ela trouxe uma novidade, né? Ela diz ali alguma coisa do tipo, toda vez que eu perguntar, você tem que responder. Então, principalmente no tocante à exigência de laudos técnicos. Tá? Então, eu, particularmente, quando eu trabalho com alguma empresa em relação ao drawback, a primeira coisa que a gente monta é o laudo técnico. Até porque é dali que vai sair o desenho explodido da exportação. Eu vou identificar o que eu vou exportar e todas as partes, peças, insumos, matérias-primas que eu preciso adquirir no mercado local ou importar. Tá? Então, é uma forma mais fácil de se trabalhar. Tá ok? Algumas pessoas fizeram aqui perguntas pelo chat. Nada impede de vocês abrir o microfone e querer falar, até porque a apresentação ela já foi feita, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado aqui pelos comentários. Fiquem aí totalmente à vontade, tá? Nós temos aí ainda um tempinho razoável. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Lucimara, Cris, tem alguém que não está nomeado, Alex, Paola, Daniele, outras pessoas, Marcos, Fabiano, fiquem à vontade, viu, pessoal? Esse material será enviado para vocês, tá? Eu vou encaminhar ele agora para a Bárbara, lá do IBEF, e ela, como tem o mailing de vocês, vocês vão receber o material. Eu já havia passado aqui para vocês, no bate-papo, o meu e-mail, né? Eu vou voltar aqui no slide que tem o e-mail e o telefone, e fiquem aí à vontade para entrar em contato conosco lá do FIOS, para falar um pouco mais sobre esse tema e outros temas, né, que eventualmente vocês tenham necessidade em relação às operações de comércio exterior, tá? Cadê aqui, ó? Aqui está, e-mail e o meu telefone. Tá ok? Bárbara, eu acho que eu vou, então, caminhar para os finalmente, porque, pelo que eu estou vendo aqui, ninguém mais se manifestou. Isso mesmo, Milton. Tá bom? Eu gostaria de agradecer, vou aproveitar rapidinho só para agradecer a sua disponibilidade de compartilhar todo o seu conhecimento conosco e agradecer a todos que estiveram presentes também, tá? Eu que agradeço a todos do IBEF, Bárbara, você do suporte, o Fábio também que nos dá o suporte, enfim, o Flávio, né? Todos aqueles que deram suporte do IBEF, todos os patrocinadores, muito obrigado. E a vocês também que assistiram aí com a gente, o meu muito obrigado. A gente fica aí à disposição, telefone, e-mail, qualquer coisa, nem que seja para tirar uma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Bárbara, eu vou encerrar por aqui e já já eu te mando o material para você encaminhar para os demais, tá bom? Perfeito, então. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos, pessoal. Uma boa noite, muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada, excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.